Hora do quadro Protagonistas, que traz histórias inspiradoras de mulheres que transformam as áreas em que atuam. Hoje eu converso com uma mulher que, ainda jovem, deixou a família em Cuiabá para se tornar uma das maiores executivas do nosso país. A protagonista de hoje é Poliana Souza, presidente da General Mills, dona de marcas que fazem parte da vida dos brasileiros, como Yoki, Kitano, Häagen-Dazs. Poliana tem 25 anos de experiência em algumas das maiores empresas do mundo. Passou por Coca-Cola, Unilever, P&G, coleciona prêmios e é reconhecida como uma das líderes mais transformadoras do Brasil. E mesmo com tudo isso, ela segue com os pés no chão e o olhar voltado para o futuro. Hoje, no quadro Protagonistas, vamos conhecer a história, a visão e a força dessa mulher que lidera com propósito e muita inspiração. Seja muito bem-vinda, prazer enorme ter você aqui. Minha primeira pergunta é a mesma para todas vocês. Quem é Poliana Souza? Ai, Cris, prazer estar aqui com você. Bom, eu sou a mãe do Pedro. Sou casada com o amor da minha vida, o Pipo, e sou madrasta da Nana. E eu sou filha de um músico e uma dona de casa, que há 33 anos decidiu sair de Cuiabá e conquistar o mundo. Então eu fui atrás de um sonho grande que eu tinha quando eu era adolescente. E tô aqui, de repente apareci aqui. Então minha vida é isso. Eu amo viajar, amo Rio de Janeiro. E sou apaixonada por tudo que tem a ver com mulheres e ajudar outras mulheres a chegarem onde eu cheguei e conseguir alcançar seus sonhos. Então, já que você já trouxe esse assunto de mulheres, quais são os conselhos que você daria para mulheres que olham para você e adorariam um dia chegar num cargo como o seu? Olha, Cris, não tem uma receita de bolo, né? Eu queria que há 25 anos atrás alguém pudesse ter me falado, olha, faça passo A, passo B, que você vai chegar lá. E eu vejo que cada dia eu estou aprendendo uma coisa nova, né, sobre esse mundo e como a gente consegue vencer no mundo corporativo. Mas para mim, se tem uma lição que eu aprendi nesses anos todos, é a importância de ter uma rede de apoio. De ter outras mulheres, outras pessoas que te apoiam, outras pessoas que são aliadas na sua missão, na sua causa. E para mim esse é o grande segredo, é isso que eu falo para todas as meninas que eu mentoro, para as outras mulheres, outras executivas que eu ajudo, que é sobre ter muito claro onde você quer chegar, né? Ter essa visão lá para o futuro. Eu me lembro quando eu estava lá em Cuiabá, eu olhei e falei, puxa, quero ir para os Estados Unidos, quero conquistar o mundo. Eu nunca imaginava que eu ia chegar até aqui, né? Para mim isso aqui é muito além do que eu podia ter sonhado. Mas eu sabia que eu queria mais do que aquilo que eu tinha. Eu sabia que aquilo ali não era suficiente para mim. Então eu tinha muito claro que essa visão de onde eu queria chegar e fui meio que passando de fase, sabe? Assim, eu fui ganhando uma coisa, ganhando outra. Eu falei, fui ganhando segurança e confiança para conseguir avançando. Então, eu falo isso para todas as mulheres que eu mentoro. Tenha a sua visão, tenha claro o seu sonho, mas aí traz pessoas junto com você, porque sozinha a gente não consegue chegar. E como foi essa sua trajetória até chegar onde você está? Eu já falei aqui na abertura, várias empresas pelas quais você passou, empresas que são enormes, Coca-Cola, Unilever, P&G. Agora você está na General Mills, quero saber também qual é o legado que você quer deixar nessa empresa. Mas como foi a sua trajetória? Olha, foi eu diria que não foi muito tradicional, né? Como eu contei, eu saí de Cuiabá nos anos 90 para fazer intercâmbio pelo Rotary. Venho de uma família de classe média que não tinha nenhuma condições de pagar um intercâmbio para mim. Então o Rotary foi uma solução que eu encontrei para poder sair de lá e conquistar o mundo. E eu conto essa história porque mudou minha vida, porque esse intercâmbio me ajudou a conseguir uma bolsa de estudos para estudar fora. E foi quando eu comecei a trabalhar na P&G, na área de marketing. Então comecei no marketing, passei quase 20 anos na Procter, né? Depois passei pela Coca-Cola no marketing, até assumir uma posição de gerente geral na Unilever, que foi a minha última posição antes de assumir esse cargo que eu estou hoje. Então foi uma trajetória cheia de desafios. Imagina, uma menina chegando nos Estados Unidos falando malemar inglês muito básico. Quantos anos você tinha? A primeira vez que eu fui tinha 17 anos. E fui conseguindo, né, as coisas, fui conseguindo avançar. E não foi nada fácil, né? E no começo, você pensar 25, 26 anos atrás, quando eu comecei, não tinham muitas mulheres, né? Não. Então eu olhava para cima e falava, gente, né, quem que eu quero me espelhar? Era uma meia dúzia de gato pingado que estava ali e não tinha muitas. Então eu tive que
tomar muita rasteira, né? Tive que aprender com erros, com acertos e fui conseguindo crescer. Recebi muito feedback ao longo desse tempo. Não, Polly, você é muito dura. Ou não, Polly, você vai ser arrebatadora, você vai, né? Então, meio que desacelera um pouco. Eu falei, puxa, tá bom. Aí eu ia ajustando o meu jeito de ser e de trabalhar. E foi funcionando. E aí consegui, né? E agora estou aqui na General Mills, que para mim está sendo um sonho. Nunca imaginei, né? Estar numa posição que eu estou hoje. E foi totalmente inesperado, Cris. Eu estava, né? Depois de 25 anos trabalhando nessas grandes multinacionais, eu falei, puxa, agora estou aqui de boa. E apareceu a General Mills com um desafio enorme de negócio, né? Uma oportunidade de fazer com que o Brasil seja um motor de crescimento para essa empresa globalmente. E eu vim realmente para construir esse sonho, né? Com esse time que está lá, que é incrível. A cultura da empresa me apaixonou, as pessoas que eu conheci. Então, eu acabei tomando essa decisão de vir para cá e estou há 7 meses, né, nessa posição. E estou muito feliz e quero sim fazer um legado de transformação, né? Não só transformação do nosso negócio, porque hoje o Brasil está, né, entre as 5 maiores operações do mundo. Eu ia perguntar isso, qual é o peso do Brasil para a operação global, para o grupo como um todo? Entre os 5 maiores do mundo, mas eu vejo a possibilidade do Brasil se tornar uma das grandes operações da General Mills no mundo. Quando você fala grandes, o quê? 1, 2, 3? Eu queria pelo menos o número 2. Esse é meu sonho. Mas tem um espaço para conquistar, mas tem, né, um mercado, um consumidor que quer produtos de qualidade, quer, né, acesso à inovação e à tecnologia que a gente oferece. Então, eu vim para construir esse legado junto com o time que tá aqui e eu sei que a gente está no caminho certo, então estou super feliz. Você trabalha numa empresa que tem marcas muito queridas pelos brasileiros, aí só para citar, Yoki, Kitano. Como é que você enxerga essa memória afetiva na criação de uma marca? Super importante, né? Quando eu cheguei na General Mills, uma das coisas que eu, marqueteira que sou, né, apaixonada por construção de marca, a primeira coisa que eu vi, eu falei, uau, que fácil, já temos quase 100% de awareness. O brasileiro já sabe, né, o que é Kitano, o que é Yoki, não precisamos explicar. Já trabalhei com marcas que a gente tinha que explicar se era para comer, para lavar o cabelo, né? Então, olha que coisa boa, né? Já sabemos, todo mundo já sabe o que é. E no caso de Yoki e Kitano, são marcas, né, com histórico na cultura brasileira, né? Yoki é sinônimo de festa junina, né? As categorias que a gente tem a liderança, a farofa, a palha. A marca Yoki praticamente inventou a farofa pronta, né? Popularizou a pipoca de micro-ondas nos anos 90 no Brasil. Então, tem uma referência nas categorias que o consumidor já automaticamente conecta, né, com alguns eventos da vida. Então, isso é muito bacana, isso é muito, muito legal de ver. E Kitano, que está aqui no Brasil desde os anos 60, uma marca que tem a ver com naturalidade, né? Temperos naturais. Imagina, antes de Kitano, as pessoas compravam temperos a granel. Né? Então não tinha essa praticidade de você comprar a quantidade certa, já no saquinho, já que fecha e abre bonitinho para você ter na sua cozinha. Foi a primeira marca a trazer isso para cá? Primeira marca a fazer com que, né, o consumidor tenha acesso a essa praticidade. Então, realmente tem uma conexão muito grande com o consumidor brasileiro e eu chegar nesse momento da empresa com essas marcas tão fortes, eu acho que já dá uma garantia para a gente, me dá uma confiança que o caminho é muito, a gente está no caminho certo, né, para levar essas marcas para outro patamar e continuar crescendo no Brasil e levando mais e mais produtos de qualidade para o brasileiro. Você está há 7 meses na General Mills, já teve alguma decisão sua que teve um impacto muito forte nos negócios, nas pessoas dentro da empresa? Olha, eu acho que tiveram algumas. Eu poderia citar aqui uma que para mim está sendo super inspirador, que é uma mudança cultural que a gente está fazendo dentro da empresa, né? Obviamente eu cheguei com um negócio que estava numa situação desafiadora, né? Muitos desafios, a gente, né, passou por alguns períodos pós-pandemia com certa dificuldade e agora a gente está, né, o consumo está vindo, share está crescendo, né, a gente está vendo que o negócio está indo numa direção correta, mas para levar a gente aonde a gente precisa ir, que, né, o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente até onde a gente quer chegar,
a gente precisa de uma transformação cultural, né? E tem algumas coisas que eu sinto que já estão acontecendo. Por exemplo? Desafiar o status quo. Então a gente tem falado muito sobre, puxa, tá bom, era assim, ou sempre foi assim, ou a gente sempre fez desse jeito. E de repente as pessoas estão, não, a gente sempre fez assim, mas agora a gente vai fazer diferente. Então eu sinto que a cultura da empresa está se transformando para, tá bom, o que a gente pode fazer diferente, né? Como a gente pode tomar decisão mais rápido? Então essa mudança cultural, ela vem com uma presença, é visível no dia a dia das nossas reuniões da nossa empresa. E todo mundo fala isso para mim, nossa, Polly, eu estou inspirado para construir esse futuro. Pela primeira vez eu me sinto que a gente tem um plano, que a gente tem uma estratégia, que a gente está falando de crescimento, está falando, né, em como a gente vai realmente levar a empresa para outro patamar no Brasil. Então as pessoas estão inspiradas pela essa visão e com essa visão elas estão se transformando, né, a maneira de trabalhar e como elas vêm todo dia para o trabalho. E com isso, o que acontece? Deve ser demais ouvir isso, né? Não, porque tá todo mundo, né? Tá todo mundo no barco. E com isso, eu acabei de ter uma reunião na semana passada com o nosso CEO global, que a gente apresentou as nossas estratégias, né? As nossas prioridades para o ano que vem, que começa em junho pra gente, Sim. Nosso ano fiscal. E assim, foi incrível. Ele falou, puxa, Polly, pela primeira vez em muitos anos, eu tô vendo, né, que o Brasil tem um plano claro, simples. Ele falou, é tão simples que eu me pergunto, por que a gente nunca fez isso? Né? Ele fez esse comentário. Eu falei, uau, então é bom, é simples, Incrível. Quer dizer que é bom, porque para mim tem que ser simples. Lógico. Complicado ninguém entende, ninguém faz. Sim. Então é um plano simples e a organização vem junto. Bom, não vou te perguntar de detalhes do plano, porque é óbvio que você não vai falar, porque é algo que vai acontecer aí no ano que vem, mas você já ganhou o Prêmio Caboré, você já foi considerado uma das 100 lideranças mais transformadoras do Brasil. O que para você realmente significa uma líder transformadora? É uma líder que não tem medo. Eu me considero, obrigada pela referência, mas eu me considero uma líder que tem coragem de fazer diferente, de questionar, né, o que eu falei muito de questionar o status quo, porque eu realmente acredito nisso. E quando eu chego no lugar que eu vejo que tem oportunidade de fazer diferente, eu não tenho dúvida, e eu brinco com o time que não, a gente já tem, né? Como é que a gente vai transformar num sim? Então, para mim, isso é ter coragem, é fazer as perguntas corretas, questionar por que as coisas eram feitas desse jeito, não podem ser feitas desse jeito. E é impressionante porque quando as pessoas estão há muito tempo num lugar só, isso aconteceu comigo também, né? 20 anos que eu passei na mesma empresa, às vezes você vai entrando no piloto automático, aí quando chega alguém novo, fala, mas peraí, por que você está fazendo assim? Nem sabia. Talvez até essa questão do plano simples que você trouxe seja porque precisava de um refresh, de um ar diferente, um olhar diferente de fora, né? Exato, exatamente. Então essa coragem de às vezes ir contra as normas, né, no bom sentido, de ir contra o esperado, eu acho que é o que faz transformar os negócios e faz transformar as pessoas. Mas para mim, Cris, eu comentei sobre a mudança organizacional. Transformação só acontece se a organização vem junto. Então para mim, o número 1, 2 e 3 são as pessoas. Então, por isso que eu sempre foco, sim, temos nossas prioridades de negócio, puxa, queremos crescer A, B, C, vamos fazer assim, assado. Mas as pessoas têm que ser a primeira prioridade do nosso time e das nossas, né, do que a gente vai fazer como negócio. Porque imagina, se eu não tenho um time engajado, um time que está ali, motivado, energizado, cara, nada vai acontecer. Nada vai sair do papel, né? E a General Mills, ainda bem, acho que explica por que eu estou aqui, é uma empresa muito preocupada com isso, né? A gente já é um dos melhores lugares para se trabalhar do Brasil, engajamento dos nossos funcionários altíssimo, assim, recorde que eu nunca vi em nenhum lugar que eu trabalhei. Então, eu estou no lugar certo para fazer isso, né? Que mostra que as pessoas têm uma importância para a gente. Então, por isso que a empresa leva tão a sério as políticas de diversidade e inclusão, por isso que a empresa leva tão a sério, né, a gente treinar, desenvolver os nossos talentos. Então, para mim, começa aí. Começa com um time engajado, um time feliz de vir trabalhar todo dia, né? Que é o que a gente faz a maioria do nosso tempo. Exatamente. Bom, claro que nessa trajetória toda sua, você passou por muitos momentos em que a maioria numa sala eram homens.
Quais foram os principais obstáculos que você teve que superar? Como você superou? Quais são os conselhos que você dá, mais uma vez, para mulheres que queiram passar por isso e que ainda encontram esses obstáculos mesmo de homens que nos olham de outra maneira? E aí algo que você falou no começo da nossa conversa, que lá no começo as pessoas falavam, vai mais devagar, porque a minha sensação, a minha certeza é de que nós, para nos posicionarmos 25 anos atrás, 30 ou 20 anos, a gente se masculinizava. E hoje em dia não precisa mais. Com certeza. Eu me lembro, super jovem, né, entrando nessas primeiras reuniões, que com maioria homem, e de eu olhar e falar, nossa, primeiro que eu não posso ser muito menininha. Não posso mostrar minhas emoções, não posso chorar. Quantas vezes eu fui chorar no banheiro? Sim, né? Quem nunca... Mulher. Então a gente chora, né? A gente se emociona e faz parte de ser a diferença do gênero. Por isso que precisa ter homem e mulher. Sim. Cada um traz a sua diferença. E eu me lembro de chegar nessas reuniões e olhar para aquilo e falar, não, eu não posso ser quem eu sou. Eu tenho que ser, né? Botar um personagem. Botar o terninho, botar uma máscara. Se eu tô com um problema em casa, um problema familiar, eu não posso demonstrar, eu tenho que chegar aqui, eu sou a profissional, poliana, nanana, máscara. E ao longo dos anos, eu fui aprendendo que não precisava. Eu fui aprendendo que não, eu posso ser quem eu sou. Então, quando eu virei essa ficha caiu para mim, eu percebi que eu poderia ser bem-sucedida e conseguir o que eu queria sendo quem eu sou. Mas demorou, Cris. Eu confesso que eu fiquei assim, acho que os primeiros 10 anos... Acho que foi a maternidade, foi um shift, assim, para mim. Virar mãe. Uma mudança. Nossa, eu acho que quando eu me tornei mãe, eu falei, peraí, o que é importante na minha vida, né? Óbvio, eu amo minha carreira, eu amo trabalhar, né? Quando eu me tornei mãe, eu lembro quando eu voltei da licença maternidade, eu falei, né? Meu filho cresceu, eu comecei a... Ele chorava quando eu ia trabalhar, né? Eu falava assim, não, filho, a mamãe vai trabalhar porque a mamãe ama o que ela faz. Né? Eu lembro que tinha algumas mães que falavam assim, não, eu vou trabalhar porque eu preciso, porque eu tenho... Não, eu amo. Porque a mamãe vai poder comprar mais coisa pra você. Eu vou trabalhar porque eu amo o que eu faço. Então, eu percebi com a maternidade, e foi exatamente... Olha, eu falei 10 anos de carreira, meio que... Aí, né, dando um murro em ponta de faca. Aí, quando eu vi que eu virei mãe e as prioridades se realinharam, eu falei, peraí, eu não preciso usar essa máscara. Eu sou a Poliana, mãe do Pedro. Essa é a minha prioridade número 1. Eu não vou nessa reunião porque eu preciso ir levar o meu filho ao médico. Prioridade já está na apresentação da escola dele. Eu vou sim usar meu vestido, meu salto alto, minha maquiagem, vou falar que nem mulher, eu vou chorar. E quando eu tomei essa decisão, parece que foi um clique na minha carreira. A carreira começou a desandar. A desandar não, a subir. Disparou. A disparar, isso que eu quis dizer. Disparou. Impressionante. Aí as promoções começaram a vir. Era o que eu queria dizer. Deslanchar é a palavra. As promoções começaram a aparecer, eu comecei a ser reconhecida, as pessoas começaram a valorizar quem eu era. Eu comecei a falar as coisas que eu falei, eu sou assim mesmo, eu falo alto, eu falo palavrão, eu sou muito informal, eu não sou uma líder distante, eu tô aqui, você tá ali, né? Chamo para minha casa, as pessoas que reportam para mim, ou reportaram para mim, quem estiver assistindo vai saber disso. Eu viro amiga, porque é uma relação tão próxima, né? E eu chamo para vir na minha casa mesmo, traz o marido, traz a esposa. Então, eu comecei a agir dessa maneira que, no final das contas, sou eu, a Poliana de Cuiabá, né? A filha do Beto e da Mercedes. Sou eu, né? Cresci escutando música, né? Cresci numa família super simples, numa casa super simples. Por que eu vou ser outra pessoa? É isso aí. Então, para mim, isso mudou a minha vida e mudou a minha carreira para melhor, né? Que eu acho que eu cheguei aqui por causa disso. Com certeza absoluta. E para a gente encerrar, esse quadro se chama Protagonistas. O que significa para você ser a protagonista da sua própria história? Bom, eu estou parecendo um samba de uma nota só, mas é o famoso do desafiar o status quo. Eu acho que ser protagonista é você não aceitar que existe missão impossível, né? Que tudo dá para fazer. Óbvio, vai demorar um pouquinho mais, pode ter que, né? A gente tem que investir um pouco mais, tem alguns riscos, tem algumas... se eu fosse aceitar o status quo da minha vida, né? Em 1992, lá em Cuiabá, não sei onde eu estaria hoje. Teria sido muito mais fácil, né? Eu poderia ter
feito a minha faculdade lá, né, ter me formado, né, porque eu fui a primeira da família a me formar. Né, a primeira a fazer faculdade. Primeira a fazer faculdade. Então, para os meus pais, eu fazer a faculdade lá em Cuiabá teria sido já um sonho. Né? Eles já estariam super orgulhosos de mim. Mas eu vi aquilo ali e eu fui atrás. Eu sempre fui muito, como disse meu marido, eu sou danada. Porque quando me falam não, aí que eu falo, então tá bom, vamos agora ver. que eu vou mostrar que vai ser Agora assim. que eu vou fazer, que eu vou conseguir. Então, para mim, isso é ter protagonismo, é você não aceitar não como resposta, ir atrás dos seus sonhos, cair e levantar. Então, assim, eu acho que é não desistir nunca. E isso eu ensino pro meu filho e agora para minha enteada, a gente sempre fala disso em casa, que né, o famoso ditado, eu sou brasileiro, não desisto nunca. E todo mundo repete. Quando alguma coisa errada, eles falam, mãe, é que eu sou brasileiro, não desisto nunca. Porque não dá para desistir. Imagina se a gente for desistir. Não dá para desistir. Não dá. Não. Então, eu não desisto. Fica a dica aí. É assim. Polly, muito obrigada. Obrigada, com você. Obrigada amei. mesmo. Eu também amei. Amei. Obrigada, de verdade. Foi incrível.